Olá para todos, vamos começar a nossa nova aula, videoaula, e hoje vamos falar sobre combinações. Então, o primeiro tipo de combinação é combinação simples. Vamos imaginar que temos um conjunto e precisamos formar desse conjunto coleções de k elementos. Então, o número k é fixo e o conjunto contém n elementos e a gente precisa formar coleções de k elementos desse conjunto. O que significa coleção? Coleção significa nada. Significa coleção. Cada pessoa entende o que significa coleção. Então, essas coleções se chamam combinações se elas são sem repetição e ordem de elementos nessa coleção é indiferente. A gente não se importa da ordem desses elementos. É uma definição de combinação. Então vamos considerar alguns exemplos. Primeiro exemplo, temos um conjunto de 3 elementos A, B e C, combinações de 2 elementos sobre este conjunto A são os seguintes: AB, AC, BC. Então, não podemos considerar aqui BB, não podemos considerar já CA, porque temos AC. AC e CA é a mesma coisa. Agora, outro exemplo, vamos considerar conjunto B de 4 elementos A, B, C e D e combinações de 2 elementos sobre esse conjunto B são os seguintes: AB, AC, AD. Então, esses três são combinações que contêm A. Então, vamos revisar todos A, B, C e D aqui. Agora, combinações que contêm B, mas essa combinação que já foi A com A, já foi. Mas temos que considerar somente BC, BD e só isso. Então, e mais uma combinação onde não foi nem A nem B é CD. É única. Então, temos 6 combinações simples de 4 elementos, de 2 elementos sobre 4. Então, combinação de 3 elementos sobre B. Então, na verdade, podemos, para enumerar todos, precisamos somente tirar um elemento de conjunto B. Então, tirando D, vamos ter ABC, tirando C, vamos ter ABD, tirando B, ACD, e tirando A, temos B, C e D. Então, esses são exemplos de combinações simples. Mas, na verdade, falar de alguma coleção que não pode onde elementos não podem se repetir e não tem e ordem é indiferente, é um jeito não é muito matemático. Então, por que nós falamos que a gente não sabe o que é coleção? A gente sabe o que é. A gente sabe o que é conjunto, o que é função e sabemos também o que é relação binária. E agora temos que dar a definição exata nessa linguagem matemática. Então, definição. Qualquer subconjunto de k elementos do conjunto de n elementos se chama combinação
de K sobre N. E quantidade de combinações de K sobre N tem essa denotação. Às vezes tem outra denotação, onde nós temos que virar esses números NK. E a gente tem teorema. CNK é igual a N fatorial, K fatorial, N menos K, fatorial. Vamos demonstrar esse teorema, mas na verdade esse teorema é muito evidente. Na verdade, cada combinação pode ser obtida através de arranjo simples. Então, como é? Vamos de novo. Um conjunto que contém 3 elementos e nós temos combinações. 2, 3 e 4. Não, 2, 3, desculpe. Então, temos 3 combinações simples. Cada dessas combinações pode ser obtida como a imagem de um arranjo simples. A gente disse que arranjo simples é uma função injetora do conjunto de K elementos ao conjunto A. Então, quais são arranjos simples que dão essa combinação? É o seguinte, 2 e 2, 1. Esses arranjos vão para essa combinação. Tem mesma imagem. Então, essas são quando nós, nesse caso, arranjo simples é função injetora desse tipo. Então, aqui 3, 3, 1 dão essa combinação. E 2, 3, 3, 2 dão essa combinação. Então, esses arranjos são diferentes, mas eles dão uma única combinação. E essa combinação é imagem dessas funções. Mas tanto faz. Quantidade de combinações, quantidade de arranjos é a NK é igual a N fatorial. Nós já calculamos N menos K fatorial. Então, e a gente sabe que quantos arranjos dá a mesma combinação. Então, podemos, esses mesmos números, nós temos que considerar todas as permutações aqui, desses números. Mas, quantas permutações existem de K números, K fatorial? Por isso, K arranjos dão para nós tanta quantidade de arranjos, e cada K fatorial arranjos dá para nós a mesma combinação. Por isso, nós temos que dividir essa quantidade por K fatorial e nós temos essa fórmula. Só isso. Então, é feito. Agora vamos considerar alguns exemplos. Primeiro exemplo. Tem uma turma de 10 pessoas. E temos que escolher dessa turma 3 pessoas para formar uma comissão dessa turma.
E a questão é de quantas maneiras diferentes podemos fazer isso. Então, quantas? Então, cada comissão então, é 3 pessoas. Ordem nos não importa. Então, quantos subconjuntos de 3 pessoas existem no conjunto de 10 pessoas? Então, a quantidade de combinações é igual a 10 fatorial, 7 fatorial, 3 fatorial. Aqui, 8, 9, 10 sobre 3 fatorial é 1, 2, 3. Temos aqui 4, 3, 10 é 120. Segundo exercício. Números de 5 dígitos. Nós consideramos todos os números de 5 dígitos. E aqui, números de 4, 3, 2 e 1 dígito também nós consideramos, achando somente que eles têm a quantidade precisa de zeros. Então, por exemplo, 45 é 0, 0, 45. 3. Então, quantos números de 5 dígitos existem que contêm pelo menos 3 dígitos 1? Então, quais são? Por exemplo, 1, 4, 2, 1, 1. É assim por diante. E como nós falamos que contém pelo menos, então podem conter mais do que 3. Então, 1, 4, 1. Também pode ser. Então, como nós resolvemos esse problema? Primeiro, temos que escolher 3 lugares, 3 posições para nossas unidades. Então, escolhendo 3 posições de 5, temos uma quantidade de 5, 3. De 3 sobre 5. Então, quantidade é quantidade de escolher 3 posições para nossas unidades. Então, ordem não importa. E a segunda ação é de quantas maneiras diferentes podemos construir mais 2 dígitos. Então, esse é 10 a 2. Então, é igual 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 10 quadrado é 1000. Então, por quê? Mais uma vez. Então, nós resolvemos com o princípio multiplicativo da contagem. Então, a primeira ação é que nós temos que escolher as posições para unidades e a segunda ação é preencher as posições restantes. Então, quantidade de realizar primeira opção e quantidade de realizar segunda opção temos que multiplicar. Então, quantidade de realizar primeira opção temos as combinações simples de 5 por 3, de 3 elementos sobre 5 e preencher duas posições de 10 pelos 10 dígitos, temos essa quantidade. E mais um problema. A mesma coisa, temos 5 dígitos diferentes, só que é exatamente três dígitos 1. Temos que encontrar quantos
números de 5 dígitos existem com exatamente 3 dígitos 1. Então, essa pode ser, mas essa não pode ser, porque contém 4. Então, de novo, duas ações. Primeira é escolher exatamente 3 lugares para dígitos 1. Então, esses 3 lugares podemos escolher de combinações simples. Então, e de quantas maneiras podemos preencher os lugares restantes é 9 elevado a 2. Por que 9? Porque aqui pode ser colocada somente dígitos que não são 1. Porque não pode ser dígitos 1 além de esses lugares já escolhidos. Então, essa quantidade é igual a 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, vezes 81 é 810. Agora, um outro tipo de combinações é combinações com repetição. Então, o problema logo. Então, vamos imaginar que uma loja tem chocolate de 4 produtores. A, B, C e D são produtores. Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode comprar 3 chocolates se quaisquer 2 chocolates de cada produtor são iguais? Então, aqui estão escritas todas as maneiras de escolher 3 chocolates. Então, aqui 3 de um produtor A, 3 de outro produtor B, 3 de produtor C, 3 do produtor D. Então, logo podemos verificar que não tem mais maneiras e que são todas as apresentadas aqui. Então, o que significa combinação com repetição? Então, combinação com repetição é uma coleção de objetos de um conjunto, tal coleção que a gente pode repetir objetos até k vezes um objeto, como nós vimos aqui. Então, mas a ordem não importa. Então, uma coleção com repetição e ordem não se importa. É uma definição popular de combinação com repetição. Mas a gente precisa dar uma definição exata. E neste caso, essa definição é um pouco mais estranha. Então, definição como uma combinação com repetição de k elementos sobre n é uma função não decrescente do conjunto 1, 2, k ao conjunto 1, 2, n. É uma combinação com repetição. Como funciona? Por que isso? Na verdade, a quantidade dessas funções tem que ser igual à quantidade de objetos dessas coleções com repetição, cuja ordem não se importa. Então,
Mas como funciona? Vamos considerar de novo nossos produtores de chocolate e vamos denotar A por 1, A é 1, B é 2, C é 3, D é 4. Para nós podemos operar com esses conceitos de função crescente e não decrescente, temos que aqui ter números, ou pelo menos conjunto ordenado. Então, e agora, vamos considerar a função f1 é igual a 1, e aqui nós consideramos funções de S conjunto 1, 2, 3, porque K é igual a 3, nós escolhemos 3 chocolates. Ao conjunto de produtores, 1, 2, 3, 4. Essas funções têm que ser não decrescentes. Então, primeira função, f1 igual a 1, f2 igual, vamos falar, 1, e f3 é também 1. Então, com certeza, temos essa coleção. Aqui, 1, 1, 1, é A, A, A. Então, a coleção de 3 chocolates do produtor A se responde a essa função. Agora vamos considerar uma outra função. F1 é igual a F2 é igual a 1. E f de 3 é igual a 2. Então, com certeza, vamos ter A, B. No primeiro lugar, primeiro produtor. No segundo lugar, também primeiro produtor. No terceiro lugar, temos segundo produtor. Mais exemplos. Se temos F1 é igual a F2 é igual a F3, não, é igual, vamos falar 1, e F de 3 é igual a 3, então temos coleção A, C. E, por exemplo, essa coleção ABC pode ser obtida como função f1 é igual a 1, f2 é igual a 2 e f3 é igual a 3. Então dá para entender que quantidade de... que aqui temos uma associação de essas funções e nossas combinações com repetição. Então, neste caso, nossa definição funciona bem. E ela sempre funciona bem. Então, porque é muito claro, como vai dar para ver, do seguinte teorema. Teorema. Quantidade de combinações com repetição de K elementos sobre N é K mais N menos 1, aqui N menos 1. Então, temos que demonstrar agora esse teorema. Agora vamos cifrar cada nossa função f
do tipo 2K, 2N. Então, agora vamos escrever algumas sequências de elementos desse conjunto e desse conjunto. Mas a gente precisa diferenciar esses elementos, por isso vamos denotar elementos desse conjunto de A1, A2, AN, para não confundir com estes números. Aqui vamos ter letras, aqui números. Então, como vamos cifrar? Vamos cifrar da maneira seguinte. Então, primeiro sempre vamos colocar A1. E depois vamos colocar todos os elementos desse conjunto que passam a A1. Então, vamos imaginar 1, K1, esses elementos, a função passa a A1. Depois escrevemos A2. E agora escrevemos todos os elementos que a função passa a A2. Então, escrevemos aqui K1 mais 1, K2, A2. Esses elementos todos. Agora escrevemos A3, assim por diante. E por último escrevemos AN e todos os elementos que passam a AN. No caso, quando não tem elementos, por exemplo, que passam a A2, então vamos logo escrever, se não tem elementos que passam a A1, vamos logo escrever elementos que passam, vamos escrever logo A2. Então, por exemplo, como funciona isso? Agora vamos dar exemplos como vamos cifrar essas funções. Vamos imaginar que temos conjunto de 5 elementos A4. K igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5. E N é 4, 1, 2, 3, 4. Então aqui temos A1, A2, A3, A4. E agora vamos considerar uma função. Vamos imaginar uma função que funciona da forma seguinte. 1 vai a 1, A1. 1, A1. É 1. É 1, aqui é A1, A1, aqui 2, 2, 3 aqui, 4, 3, 5, 3. Então, A2, A3, A3. Então, primeiro escrevemos A1, sempre. A1. E agora todos os números que passam a A1. Então, 1 e 2. 1, 2. Agora, escrevemos A2. E todos os números que passam a A2. Então, só o único número. 3. Não, A2. 3. Só um único. Então, é aqui números A3, 4 e 5. E A4, nenhum número. Então, para essa função, nós associamos essa sequência. Vamos agora considerar uma outra função. Vamos imaginar a função seguinte. Função g, por exemplo. 1 é 2, 2 é 2, 4, 4, 4. Então, A2,
A2, A4, A4, A4. Então, temos A1. Não tem nenhum número. Então, logo escrevemos A2. A2. Temos 2. 1 e 2. 1, 2. Agora, 3. Não, A4. Não, A3. Agora, sim. A3. Nenhum número. A4. Temos 3 números. 3, 4, 5. Então, essa é a função f, essa é a função g. Então, podemos notar que cada função não decrescente, ela tem a sequência que possui duas propriedades. Então, primeira propriedade. Começa com A1. E segunda propriedade, as letras e os dígitos estão na ordem crescente. Então, eles são decrescentes, mas não podem repetir, por isso, na ordem crescente. E podemos falar também que cada sequência que possui essas propriedades pode representar uma função não decrescente. Por exemplo, vamos escrever A1, A2, A3, 1, 2, 3, A4, 4, 5. Então, vamos construir essa função. Então, não tem pré-imagem de A1, não tem pré-imagem de A2, tem pré-imagem de A3, é 1, 2, 3. Então, f de 1 é igual a f de 2 é igual a f de 3 é A4. Desculpe, A3. Então, tem pré-imagem de A4. São duas pré-imagens. F de 4 é igual a f de 5. É igual a 4. Então, temos que estudar agora as sequências desse tipo. Porque para cada função não decrescente, tem essa sequência que representa a nossa função. Então, quantas sequências existem? Existem somente... Então, como? Então, A1, nós podemos não considerar, porque cada sequência contém A1. Então, temos somente n-1 letras, A2, A3, assim por diante. Porque não podemos não contar A1. Não faz diferença nenhuma entre essas sequências. Então, de quantas maneiras podemos colocar na ordem crescente A2, A3 e assim por diante, n-1 letras nas lugares? Quantos lugares vamos ter? Lugares vamos ter k mais n-1 lugares. E como colocar n-1 números na ordem crescente em esse número de lugares? Então, essa é combinações simples. K mais n-1, n
menos 1. Está pronto. E agora vamos contar nossos chocolates. Então, a contar N temos 4 produtores e K é igual a 3. Agora C N mais K menos 1 N menos 1 é igual C N mais K é menos 1 é 6. Aqui N menos 1 é 3. Então 6 fatorial 3 fatorial 3 fatorial é 4, 5, 6 sobre 6 é 20. Então, só isso. Vamos resolver exercícios da lista. Tchau, tchau.